Fala galera! Beleza? Jujutsu Kaisen é uma obra que tem uma grande variedade de poderes e técnicas muito criativas, e dentre todos eles, os que mais se destacam são as expansões de domínio. Nesse vídeo vou trazer para vocês uma lista das 10 expansões mais poderosas da série, se liga só! Bom, antes de começar a lista, vale a pena contextualizar um pouco sobre o que é uma expansão de domínio. A expansão de domínio é uma técnica de barreira de nível avançado, que consome muita energia amaldiçoada do usuário quando é utilizada, mas também dá vantagens enormes na batalha para o feiticeiro ou maldição que a realiza. Essa técnica consiste em criar um território 100% favorável ao seu usuário, com base em sua técnica inata, garantindo que todos os golpes do usuário acertem seu adversário com força total. Além disso, é impossível se esquivar dos ataques dentro de uma expansão de domínio, deixando ao oponente apenas a opção de se defender dos ataques com contramedidas anti-domínio. Agora que já entendemos o que é uma expansão de domínio, vamos para a lista. 10º lugar, Aposta Mortal Indolente, a expansão de domínio do aluno do 3º ano da Escola Técnica de Jujutsu de Tóquio, e feiticeiro de grau 1, Hakari Kinji, é baseada em um jogo de pachinko, um jogo de azar comum no Japão, e gera um cenário onde ocorrem algumas situações, como uma simulação, enquanto uma roleta gira. O objetivo do Hakari é alinhar 3 números iguais com os giros da roleta para conseguir um jackpot com probabilidade de acerto de 1 para 239, que é bastante pequena. Mas caso o Hakari consiga o jackpot do jogo, o efeito de sua expansão é ativado e ele recebe o prêmio máximo, um bônus de energia amaldiçoada infinita durante 4 minutos e 11 segundos, que é o tempo de duração da música Trem do Amor Puro e Solitário, o tema da cena de simulação que fica rolando enquanto a roleta tá girando. Esse boost de energia faz com que o corpo do Hakari gere energia positiva involuntariamente, se curando de ferimentos graves como ter um braço arrancado ou uma parte do tronco destruída por um raio em questão de segundos, como se não fosse nada, tornando o Hakari praticamente mortal durante o tempo de duração do jackpot. Além disso, devido à imensa quantidade de energia amaldiçoada, o poder destrutivo e a velocidade do Hakari aumentam de forma absurda, e no final do tempo, devido à recuperação automática pela energia positiva, ele ainda pode expandir seu domínio novamente, e caso tenha sorte, ativar novamente o efeito do jackpot. 9º lugar, Sentença de Suicídio Forçado. Higuruma Hiromi é um dos feiticeiros despertos por Kenjaku para participar do jogo do abate, e sua expansão de domínio, assim como a do Hakari, são diferentes da maioria por não possuírem um ataque de acerto garantido, mas sim uma série de condições que devem ser cumpridas para que eles ganhem alguma vantagem durante a luta. A expansão do Higuruma cria um espaço semelhante a um tribunal, com guilhotinas em volta, que proíbe qualquer ato de violência dentro dele durante o julgamento, e essa regra se aplica a qualquer um dentro da barreira. Um Shikigami denominado juiz é conjurado, e é ele quem vai julgar e dar a sentença ao réu. Ele é onisciente quanto às ações do alvo, e faz seu julgamento do crime apontado pelo próprio domínio, baseado no Código Penal japonês, a partir da acusação que o Higuruma faz após receber uma prova aleatória do crime em questão, e da defesa feita pelo alvo da expansão. O efeito da expansão depende da sentença dada ao réu pelo juiz. Se o veredicto for inocente, a barreira é desfeita e a batalha continua, mas se for considerado culpado, o oponente de Higuruma tem seus objetos amaldiçoados confiscados, caso não esteja portando nenhum objeto amaldiçoado. Sua técnica amaldiçoada é confiscada no lugar, e se o alvo não possuir nenhuma arma amaldiçoada ou técnica inata, o que será confiscado é a sua energia amaldiçoada, o que torna o alvo num humano comum que fica numa desvantagem imensa. Há ainda a possibilidade de ser dado um veredicto de pena de morte. Nesse caso, o Higuruma recebe a Espada do Carrasco, uma ferramenta amaldiçoada que tem o efeito de matar o oponente em um único golpe, independentemente das circunstâncias. É bem possível que haja outras sentenças, visto que nem mesmo o próprio Higuruma conhece a total extensão de seu poder, mas até o momento, isso é tudo o que sabemos sobre essa expansão de domínio, e isso já é o suficiente para que ela esteja entre as mais poderosas da obra. 8º lugar, Jardim das Sombras Justapostas. Essa é a expansão de domínio do Fushiguro Megumi, aluno do 1º ano da Escola Técnica de Jujutsu de Tóquio e feiticeiro de grau 2, onde ele cria uma área que é inundada por uma grande quantidade de sombras fluidas, como se fosse um pântano. Dentro desse espaço, o Megumi é capaz de invocar todos os Shikigamis que ele já tenha conseguido domar simultaneamente, podendo até mesmo gerar cópias deles. Ele consegue se mover pelas sombras rapidamente, esconder objetos e até arrastar outras pessoas para dentro das sombras também.
o que faz com que elas se afoguem por não conseguirem respirar nem se mover dentro das sombras. E ele também pode criar clones dele mesmo feitos de sombra que ajudam muito no combate corpo a corpo. Com certeza a expansão de domínio do Megumi é uma das mais versáteis, e poderia estar mais acima nessa lista, caso fosse mais refinada. Ela possui muito potencial para se tornar ainda mais poderosa, mas como ainda está incompleta, fica nessa posição. Sétimo lugar, Caixão da Montanha de Ferro, a expansão de domínio da maldição de classe especial, jogo. Ele constrói um espaço semelhante ao interior de um vulcão que consegue manipular à vontade, podendo gerar grandes explosões e invocar pedras flamejantes enormes que são capazes de aniquilar até mesmo feiticeiros de grau 1 com facilidade. Com certeza a letalidade dessa explosão faz com que ela esteja entre as mais perigosas de Jujutsu Kaisen. Sexto lugar, Puro Amor Mútuo, a expansão de domínio do feiticeiro de grau especial e aluno do segundo ano da Escola Técnica de Jujutsu de Tóquio, Okotsu Yuta. Quando ele é ativado, surge um campo de batalha, com um número infinito de katanas, disperso por todos os lados. Cada uma dessas espadas guarda uma técnica que já tenha sido copiada pelo Yuta antes, e que só podem ser ativadas pelo próprio Okotsu. Ao empunhar a espada que contém essa técnica, uma vez usada, a espada some. Mas a técnica ainda pode ser encontrada em outra katana aleatoriamente, e nem mesmo o próprio Yuta sabe qual técnica está na espada antes de segurá-la. Ele ainda é capaz de usar mais de uma técnica simultaneamente, dependendo de quantas espadas esteja empunhando, e pode escolher qualquer uma das técnicas que tenha copiado para ser um ataque de acerto garantido. Porém, essa técnica não estará em nenhuma das espadas espalhadas em seu domínio. O grande diferencial dessa expansão é a versatilidade que o Yuta ganha de acordo com a quantidade de técnicas que conseguir copiar, mas como depende desse requisito para ficar mais poderosa, fica na sexta posição. Quinto lugar, Células Temporais do Palácio Lunar, o domínio do espírito vingativo, Zen Inaoya. O efeito dessa expansão consiste em criar um grande ambiente escuro, com uma estrutura semelhante a um útero com um olho gigante no centro, onde todas as células do corpo do alvo ficam sob o efeito da técnica de projeção, mas ao invés de serem congeladas em um frame como aconteceria normalmente, são destruídas imediatamente se não se moverem da forma determinada pelo Naoya, acabando completamente com o corpo do alvo de dentro para fora em alguns segundos. Esse efeito é absurdo, a torna uma das expansões mais letais e difíceis de se lidar de toda a obra. Quarto lugar, Três Aflições. Yorozu é uma das feiticeiras reencarnadas pelo Kenjaku no jogo do abate, e ela chegou a enfrentar o próprio Sukuna durante a Era Heian. O seu domínio gera um espaço praticamente vazio, com três estruturas orgânicas flutuantes que se assemelham a cérebros ou gânglios de insetos, e o seu efeito de acerto garantido é vinculado à sua esfera verdadeira, um globo de metal líquido perfeito criado pela Yorozu com sua técnica de construção, que possui um ponto de contato tão pequeno que acaba gerando uma pressão infinita ao encostar em qualquer coisa, destruindo de forma instantânea absolutamente qualquer que seja o alvo preso em seu domínio. Tá gostando da lista? Deixe o seu like. O canal tá chegando agora no YouTube e o seu like é muito importante, porque me ajuda demais a continuar trazendo vídeos como esse para vocês, e mostra pro YouTube que esse conteúdo é legal, e pode ser interessante para mais pessoas, beleza? Vamos continuar com o pódio. Mas antes eu quero citar algumas menções honrosas: as expansões de domínio do Kenjaku, da Tsukumo Yuki, do Ishigori Ryu, da Takaku Uro e da Hanami. Essas expansões acabaram ficando de fora da lista porque não conseguimos ver praticamente nada delas, e sem informações, não temos como comparar com as outras. Mas como todos esses personagens são de nível especial, podemos considerar que seus domínios são bastante poderosos. Agora sim os três primeiros lugares. Terceiro lugar, a autopersonificação da perfeição, a expansão de domínio da maldição de grau especial, Mahito. Esse domínio cria um ambiente onde ele é automaticamente conectado com a alma de qualquer um dentro da barreira, podendo manipular ela à vontade com sua transfiguração ociosa, o que faz com que essa expansão seja uma das mais mortais dentre todas, pois seu efeito é muito difícil de ser defendido, visto que atinge diretamente a alma do adversário. O Mahito ainda mostrou muita genialidade e controle sobre sua expansão quando foi capaz de ativá-la por um intervalo de tempo de 0,2 segundos, após observar o Gojo Satoru, único outro personagem que realizou esse feito incrível. Segundo lugar, Santuário Malevolente. A expansão de domínio do Rei das Maldições cria um espaço com um santuário budista decorado com vários crânios e ossos ao seu redor, e a partir desse santuário os cortes que o Sukuna usa, o Ruptura e o Destrinchar, são lançados freneticamente até reduzir tudo em seu raio de alcance a pó. E essa área é enorme, podendo chegar a 400 metros de diâmetro, isso porque o Santuário Malevolente é um domínio que não cria uma barreira que o separa do mundo físico como normalmente acontece com as outras expansões, e acaba deixando uma rota de fuga para o adversário.
criando um pacto que aumenta a sua área de abrangência ao abrir mão dessa vantagem. O Sukuna é capaz de fechar o Santuário Malevolente com uma barreira se ele quiser, mas considerando todas as vantagens que ele ganha por não erguer a barreira, nem precisa, convenhamos. A capacidade de materializar o domínio inato sem o uso de uma barreira é comparada a um pintor desenhando sua obra-prima no ar, em vez de em uma tela, e por esse motivo a expansão do Sukuna é considerada uma técnica divina. Primeiro lugar, vazio imensurável, a expansão de domínio do feiticeiro mais poderoso da era moderna, Gojo Satoru. Nele Gojo cria um lugar ilimitado semelhante ao vácuo do espaço, e bombardeia sem parar a mente de seu oponente com a quantidade de informações infinita que ele capta com seus 6 olhos, fritando o cérebro de qualquer um dentro de sua barreira que não esteja em contato físico com ele, seja um humano normal, não feiticeiro, ou até mesmo uma maldição de grau especial, como o próprio Sukuna, travando seus movimentos e processos de pensamento devido ao colapso mental. O controle de Gojo sobre sua expansão é tão refinado que ele é capaz de ativá-lo por um intervalo de tempo de 0,2 segundos, o que permite que ele diminua de certa forma seu efeito sobre aqueles dentro da barreira. O Gojo ainda consegue modificar as regras do pacto para diminuir e aumentar o tamanho da barreira, fortalecer sua parte interna ou externa, e escolher os alvos que quer atingir, mostrando um nível de refinamento altíssimo. Essa é a minha lista das expansões de domínio mais poderosas do mundo Jujutsu. Agora eu quero saber qual é a sua opinião, me diz aqui nos comentários. Você concorda com essa lista? Ficou alguma expansão de fora? Mudaria a ordem de alguma delas? Deixa aí nos comentários para a gente continuar falando sobre essa obra tão interessante que é Jujutsu Kaisen. E se você gostou do vídeo, se inscreva, me ajude a expandir o domínio desse canal para que ele se torne cada vez mais forte, e ative o sininho para o YouTube avisar para você quando saírem os próximos vídeos. Tem muita coisa legal vindo aí, e se você ativar as notificações vai ficar sabendo assim que sair conteúdo novo. Valeu, galera! Até o próximo vídeo!